E aí, galera, você que está aguardando o início do melhor episódio da semana, ou que já está assistindo o melhor episódio da semana, chegou a hora da gente falar dos nossos patrocinadores. É verdade, Marcelo, ó, tá sentindo o cheirinho? Que cheirinho bom, cara. Delícia. É de que isso aí? Os pães artesanais salgados de quem? Pamela Gaiani. Pamela Gaiani Cozinha Artesanal. Olha, gente, qualidade nos salgados, até doces, bolos. Galera, vocês querem conhecer um pouco mais sobre a cozinha artesanal da Pamela Gaiani? É só entrar no Instagram que vai estar passando aí na nossa tela. Ou faz o que, Marcelo? Onde fica o quiosque da Pamela? Só você vir aqui na nossa igreja, faça uma visita pra gente. Já aproveita e já conhece a estrutura da nossa igreja, participa de um culto com a gente. Então aqui na nossa igreja você encontra o quiosque da Pamela Gaiani. Divino Donuts. Você que precisa dar aí um upgrade na sua festa, ou no seu casamento, no seu evento, você precisa conhecer esses donuts maravilhosos. Você já conhece a torre de donuts deles? Entra lá no Instagram que você vai ver a coisa mais linda que é, né, Wesley? Beleza, e você também que quer conhecer um pouco mais, como eu falei lá, né, dos donuts, é só entrar aí no Instagram deles, você vai ter todas as informações sobre a sua festa, evento, principalmente casamentos. É o carro-chefe, né, Marcelo? Carro-chefe. Casamento é uma coisa de excelência. Mas você quer dar uma lembrancinha também para os seus convidados, fazer uma encomenda maior, só entrar em contato com a galera de Divino Donuts e você vai ter todas as informações. JB Bolos e Doces, falando também de casamento, eventos e aniversários, bolos decorativos, bolos para café da tarde, salgados. Ó, uma coisa também de excelência, JB Bolos e Doces. Você também encontra lá no Instagram, na descrição dos nossos vídeos, e você também terá todas as informações. Eleve o nível da sua festa, do seu evento. Divino Donuts e JB Bolos. Pensou em projetos de engenharia de qualidade? É isso, chama Samarins. Samarins é uma empresa especializada em engenharia e também em projetos na área de engenharia civil. Então é isso, uma empresa referência na cidade, Samarins. E para complementar a sua obra, o seu projeto de engenharia, Comese EPIs e Ferramentas. Lá você encontra tudo para a sua obra, para a segurança dos seus funcionários, é na Comese EPIs e Ferramentas. Aparelhos também, ferramentas, maquinário. Ó, galera, faz uma visita na Comese, próxima rodoviária de Itaguaí, e você vai ter um serviço de excelência. Ou acesse o site ou o Instagram também, tanto da Samarins quanto da Comese, beleza? Quer renovar, incluir categoria e a primeira habilitação é onde, Marcelo? É na Autoescola Porto Seguro, Wesley. A melhor de Itaguaí e da região. Só na Porto Seguro você tem um ótimo atendimento e o melhor preço do mercado. Pensando em comprar um veículo ou uma moto de qualidade? ME Veículos, referência na cidade em seminovos. Pare de passar aperto com esse caidinho. Troque de carro ou moto na ME Veículos. No Instagram da ME Veículos você tem os melhores preços e o melhor atendimento. Só entrar em contato com eles aí que você vai ver por que são a referência na nossa cidade. Passe lá e aproveite a oportunidade. Excelência no mercado de pescados, Peixaria do Jaú, no centro de Muriqui, uma referência na cidade e na nossa região. É isso, irmão. Variedade de peixes, camarões, fruto do mar, você encontra lá na Peixaria do Jaú.
Bem-vindos ao Chosen Cast, esse é o melhor episódio da semana e hoje mais uma vez compartilhando aqui uma experiência maravilhosa com o nosso amigo pastor aqui, né, pastorzão presente aqui com a gente. Eu sou o Wesley Nascimento, estou aqui na companhia também do meu amigo, né, como sempre, Marcelo. Fala, gente, um prazer mais uma vez estar aqui nessa mesa maravilhosa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Chosen Cast. Tenho certeza que o assunto de hoje vai abençoar a sua vida. Então já pega o seu celular aí, já ajuda a gente a compartilhar o link, espalha aí no grupo da família, do trabalho, dos amigos. Né? Tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar muitas vidas. Então fica com a gente aí até o final. Vamos Isso nessa? aí, galera. Vamos lá, né? Hoje o que a gente tem aí, Marcelo? Deixa eu falar aqui do nosso convidado aqui, rapaz. Que currículo especial. Hoje tá top demais. Nosso convidado, gente, ele é bacharel em teologia pelo Seminário do Sul. Ele é mestre e doutorando em ciências da religião, com ênfase no Antigo Testamento, pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele atua como professor de teologia no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, casado com a Edmara Pedrosa e atualmente em preparação para um novo desafio ministerial internacional que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Sem dar spoiler. Estamos aqui com o pastor Douglas Pedrosa, nosso amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meus amigos Wesley e Marcelo. Para mim é um privilégio partilhar dessa mesa com vocês. E você que está do outro lado da telinha aí, vai ser muito bacana a sua continuidade aqui com a gente, porque aquilo que a gente vai conversar certamente vai edificar as nossas vidas. Continue com a gente, então. Amém. Vamos lá? Vamos. Pastor, queria que o senhor compartilhasse um pouquinho como foi o início do senhor no Evangelho, né? A conversão, como foi, que período da vida que foi. Você compartilhar um pouquinho com a gente aí? Claro. Interessante que quando eu olho para minha família, assim, por parte de pai, a minha família optou desde muito cedo por uma outra religião. E a minha avó, eu sou de uma região do interior do estado do Rio, em São Fidélis, e a minha avó, ela foi uma referência nessa região e também nessa religião, onde as pessoas a procuravam para que ela pudesse fazer certo trabalho e revelações e tudo mais, né? Uma religião que trouxe prejuízos, assim, para a nossa família, mas o meu avô foi um homem que se converteu e durante muito tempo seguiu ali um caminho do evangelho, e não só o caminho do evangelho, mas ele também era propagador, né? E ele era alguém que pregava o evangelho. E num dado momento, dentro da minha família, os meus tios começaram a se converter, né? Seguindo o caminho do meu avô. E a minha avó, não convertida, seguia sendo essa referência. Então, as pessoas saíam de vários lugares para fazer consulta, fazer trabalho e tudo mais com a minha avó. Mas, graças a Deus, num dado momento, a minha avó, ela se converteu. Então, foi a virada de chave para a minha família. Mas a força maior da minha inserção, né, foi, no caso no Evangelho e tudo mais, nessa cultura, né, do Evangelho e tudo mais, foi quando a minha mãe decidiu, ainda grávida de mim, começar a seguir a Cristo, né? Então ela começou a ir à igreja e tudo mais. Então eu cresci nessa estrutura. Obviamente, meu pai veio a se converter quando eu já tinha 15 anos. Então era uma espécie de competição. E aqui tem até uma história interessante. Recentemente eu estava em São Fidélis e eu vou ficar um tempo, daqui a pouco a gente vai falar nesse intervalo de ministério, né, do Brasil para o exterior, mas eu estava procurando uma bicicleta de segunda mão lá em São Fidélis, porque é uma cidade pequena, 37 mil habitantes, você faz as coisas a pé, e eu um pouco mais preguiçoso, quero fazer pedalando, né? E aí eu estava procurando uma bicicleta e fui em alguns lugares que desde a minha infância eu sei que o cara trabalhava consertando bicicleta. E eu cheguei lá e ele falou, rapaz, que coisa interessante. O apelido do cara, coisa do interior, né? Cobrinha. Cobrinha olhou para mim assim e falou, cara, olha que coisa interessante. Seu pai insistia em te levar para o bar. Você, desde moleque, seu pai tentava te dar bebida alcoólica e você nunca aceitou. Você saía correndo e tudo mais. Mas, ao contrário, sua mãe era alguém que buscava ali seguir a Cristo. E hoje você é um pastor. Então, assim, eu fui para procurar uma bicicleta de segunda mão. Infelizmente, não encontrei. A bicicleta que estava lá estava muito caro para mim. E, diante disso, eu ouvi esse testemunho, né? A minha família, por parte de pai, era tão complicada que o meu tio chegou a ter aqui o antebraço
né, cortado para que pudesse, então, com sangue dele, que era sangue de criança, sangue puro, fazer os trabalhos. Então, essa era a trajetória. Esse meu tio se tornou pastor da Assembleia, inclusive se jubilou recentemente, e eu sou o segundo pastor da família. Pois bem, dando um salto, aos 15 anos foi a virada de chave. Quando a gente é nascido e criado na igreja, a gente tem aquele negócio, a gente se batiza porque o primo está batizando, o amigo está batizando, sim. Mas a gente às vezes não vira a chave definitivamente. Então, eu me converti aos 11, batizei com 12, mas a virada de chave foi numa visita que foi realizada lá em casa para alcançar o meu pai, né? Eu me converti definitivamente aos 15 anos. Meu pai ainda não era. Meu pai veio logo depois. E aí o pregador começou ali mesmo, ele, um presbítero e mais uma pessoa da congregacional, começou a falar do evangelho e tudo mais. Minha mãe estava ali, ela que tinha chamado, aquelas tentativas, aquelas estratégias que a gente faz, né? Ó, Ventura vai estar em casa, tá horário, vem aqui fazer uma visita. Aí, diante disso, ele pregando para meu pai não estava nem aí, só ouvindo por educação. Mas aquela palavra entrou no meu coração de um modo que eu comecei a chorar copiosamente. Comecei a chorar, não parava de chorar. Ele virou para mim e falou, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Ali foi definitivamente a virada de chave. Somando a isso, veio a vocação para o ministério pastoral. Então, assim, sou nascido e criado na igreja, por parte de mãe e de pai, segmentos religiosos distintos, complicados, ligados ao ocultismo, mas Deus entrou na minha família de um modo, converteu a minha mãe. Depois disso, eu me dobrei ao evangelho e juntos somamos força para que o meu pai também fosse convertido. Então, hoje, o cenário da minha casa é, de fato, que eu e a minha casa, né, serviremos ao Senhor no sentido dos meus pais e, obviamente, também lá em casa, eu e a querida Santa Edmara. Amém, que história maravilhosa, meu amigo. É lindo ver, assim, como é que Deus faz, né? Transformação, né? O improvável ali, né? Como o Cobrinha, né? Ele falou para você, rapaz, tipo assim, tinha tudo para dar errado, né? Exatamente. O convite não faltou ali para você, enquanto novo, ele se desviar, seguir um outro caminho, né? Mas Deus já tinha tudo preparado, tinha algo ali certo. A história já estava escrita já, e hoje saber que sua mãe, seu pai, né, sua casa ali servindo ao Senhor é coisa linda. E ali então começou a sua jornada na fé, o envolvimento na igreja. Mais direto ainda, né? Porque eu comecei a me envolver com as atividades embaixador do rei. Depois a gente tinha um período de oração na segunda, né, com jovens adolescentes, na Igreja Batista Memorial em São Fidélis, que era algo assim muito intenso. A galera se reunia, 40, 50, 60 jovens adolescentes numa segunda à noite para orar, para buscar a presença de Deus. Foi um marco. Não muito tempo depois comecei a fazer cultos no intervalo do ensino médio. E é muito interessante. Legal, a gente, células, né? Células já dentro das escolas, e eu vou falar sobre isso, né? Sobre essa possibilidade, uma célula dentro da universidade, mas é bem provável que a gente tenha aqui universitários e também adolescentes que estejam aí no ensino médio. E eu acho que é marcante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente se preocupa com o espaço, né? E eu comecei esse movimento, né? E ele continuou depois da minha saída, a gente estava sentado ao chão debaixo de uma árvore. Então a gente não teve aquele apelo primeiro à direção, no sentido de espaço, a gente tem uma sala com ar-condicionado, coisa e tal. Mas a gente essa janela foi aberta, essa oportunidade, a diretora gostou tanto que falou, olha, que tal vocês, em algum momento, realizarem um culto aqui de gratidão? Então, na minha formatura... Algo que era curtinho ali no intervalo, 15 minutinhos, 10, 15 minutos. 5 pessoas, 8, 12, 20, né? A gente teve um número de participação, ele foi crescendo numa estrutura, assim, nenhuma estrutura, né? Mas, graças a Deus, pela árvore que estava deixando a gente com menos calor, porque São Fidélis, ela... Sombra tinha, né? São Fidélis tem uma extremidade, ela é uma cidade muito fria. Recentemente bateu 13 graus lá e ela é muito quente também, batendo aí 44 graus na sombra, né?
Mas eu tive esse envolvimento fora da igreja e dentro da igreja comecei a conversar com o meu pastor. Eu me lembro que num dado momento eu cheguei com um DVD em mãos e bati assim no gabinete, a porta do gabinete estava aberta, e meu pastor falou: esse DVD aí, interessado, né, querendo saber o que eu estava assistindo, esse DVD aí é de suas pregações? Aí eu disse para ele: olha, ainda não, mas um dia pode ser. Eu não sei como eu respondi aquilo. Ele falou: por quê? Falei: eu me sinto vocacionado para o ministério. E aí ele me deu um balde de água fria no primeiro momento. Eu acho que tem que ter esse choque. Ele falou: olha, você pode ser vocacionado para a liderança, não necessariamente para o ministério pastoral, mas vamos ver de acordo com a caminhada. E eu comecei, então, ali, involuntariamente, mas de certo modo acaba sendo também intencionalmente. Você começa ouvindo alguém, você começa conversando com outra pessoa, você começa, de certo modo, ali, pastoreando as pessoas. E aí, num certo momento, ele me chamou. Ele falou: Douglas, olha, de fato, está sendo notório que você tem uma vocação para o ministério pastoral. Vamos caminhar mais próximo? E aí, no interior, as oportunidades são enormes. Eu comecei a fazer visitas no hospital, comecei a visitar os lares dos irmãos, comecei a pregar em culto ao ar livre e fui fazendo essas coisas. Que legal. No gabinete, dando aula no IBD, liderando juventude. Eu queria pegar até o gancho já disso, né, já preparando para uma outra pergunta que eu queria fazer, é que então você já estava ali, sem perceber, já estava sendo treinado, né, de alguma forma ali, fazendo tudo um pouquinho que o pastor faz, né? Exatamente. E aí eu queria entender, assim, quando, né, além desse momento ali com o pastor, quando que de fato, assim, você parou e falou assim: não, Deus me chamou para isso, né? Eu quero, olhando para 10 anos, 15 anos, 20 anos para frente, eu me enxergo como um pastor, me enxergo vivendo, né, cumprindo esse chamamento. Como é que foi? Foi ainda ali na adolescência, esse processo? Encerramento do ensino médio. Na verdade, eu queria dar um salto do ensino médio direto para a teologia. Mas o meu pastor me aconselhou: olha, é interessante que você tenha pelo menos uma profissão, mesmo que seja técnica. Né? Então, eu fui fazer o técnico em mecânica industrial no IFE, né, em Campos, Instituto Federal Fluminense, e estudei durante 2 anos. Então, 18, 19 e 20... né? No início dos meus 20 anos, eu estava chegando no seminário. Então, fiz 20 anos, 5 de janeiro a 18 de fevereiro de 2013. Né? Um pouquinho depois de um mês, 20 anos e um mês, eu estava chegando no Seminário do Sul para cursar teologia. Muito bom, né, Marcelo? Muito Foi bom. exatamente tudo assim, janela aí que eu bem consegui. rapidinho ali, você ainda muito novo. Muito novo. Né? Mas já discernindo o chamado do Senhor na sua vida. Depois dessa formação, o senhor teve ali, a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? O senhor teve ali uma experiência com jovens, né? Foi pastor de jovens. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência aí também pra gente. Bacana. Deixa eu só pegar um gancho aqui com relação aos meus 20 anos, porque eles são um marco na minha trajetória. 2013, final de 2013, 14 de dezembro, né? Então eu cheguei no seminário em fevereiro, 18 de fevereiro, 14 de dezembro de 2013, eu estava me casando com a Edmara. E é interessante porque ultimamente as pessoas têm pensado uma estrutura ou o início de um casamento sempre pautado numa certa estrutura material, ou seja, você talvez esteja pensando nessa realidade, né? Se pensa ter uma casa, se pensa ter o emprego, se pensa ter um carro, e aí vai se colocando todos esses elementos para, de fato, depois disso se casar, né? Mas a nossa história é um pouco contraditória a esses elementos culturais do nosso tempo, porque loucura, por isso que eu falei, eu vou casar com essa mulher antes dela completar juízo, porque depois, né, até que a aparência não era tão agradável, eu tinha menos 20 quilos e para imaginar como era o cenário, né? E aí, ela trabalhava, eu desempregado, mas ainda assim topamos nos casar. Moramos num espaço, assim, a pessoa que está assistindo não vai ter um pouco de dimensão, mas para vocês que estão aqui, um pouco do tamanho desse, eu diria, do tamanho desse estúdio aqui, mais um banheiro, né? E é legal que eu falava com ela, que coisa boa, a gente não tem essa de, vou dormir no sofá. É um lugar só, né? Ou dorme no banheiro, ou dorme junto, opção, né? Ou dorme fora, né? Vai dormir assim no sereno lá do Seminário do Sul. O Seminário do Sul fica na Tijuca, numa espécie de colina, e não é nada agradável dormir no sereno.
Então a gente casou, e eu contei para vocês aqui no início, né? Antes da gente iniciar o nosso episódio, que nós tivemos uma dificuldade financeira tão grande, mas ainda assim topamos a nossa mudança de São Fidélis para o Rio de Janeiro, para o Seminário do Sul, veio num caminhão de mariola. E vocês me ajudaram aqui fazendo a tradução que algumas pessoas usam. Muita gente não vai saber o que é mariola, né? Explica aí, pastor. Coloca aí, ó, no comentário o que você acha que é mariola, né? Mas, na verdade, mariola é bananada aqui, Bananada. né? Bananada. Famosa bananada. Famosa bananada. Deixa eu te falar um negócio. Olha, eu posso ir pro exterior, mas não vou encontrar doce melhor que a mariola de São Fidélis. E aí... Então a mudança veio ali compartilhada. Ali Rapaz, olha como são as coisas. Alguém disse assim, olha, Douglas, você tá afim de levar suas coisas? O Mateus, lá da Divinéia, né, que é o nosso bairro, o Mateus da Divinéia, ele tá levando mariola para Niterói. Aí eu falei, puxa, mas eu moro no Rio. Não, mas é o seguinte, o cara descarrega a minha mudança, põe na calçada mesmo, eu pego um caminhãozinho da Tijuca, vou me encontrar com ele, pego as minhas coisas e levo para casa. Faz o transbordo ali, né? Ali, translado ali das coisas, foi feito desse modo. Então, depois ele descarregou a mariola, eu agradeci, ele voltou para São Fidélis, eu voltei para o Rio de Janeiro ali, levando as minhas coisas. Mas a gente teve esse cenário interessante, eu contei na despedida, né, da PIB de Niterói, que em alguns momentos a minha esposa tinha um ticket, né, ali de refeição. Ela era permitido pelo restaurante que ela almoçava dentro do seminário que ela colocasse uma quantidade de comida muito elevada, porque ela levava para dentro desse nosso quartinho para dividir comigo. E às vezes, obviamente, as pessoas olhavam assim e falavam, meu Deus, essa menina é tão magrinha. Esse prato de pedreiro, né? Melhor você com essa montanha, né? Escalando a montanha. Exatamente, mas é porque a Nica, dona do restaurante, permitia que ela pudesse levar, porque sabia que a gente partilhava aquele prato de comida. A gente ri, né? A gente brinca, mas assim, é uma história de superação, de muita fé, de convicção daquilo que Deus tinha para vocês dois, né? Enquanto família. Também, né? Ser muito determinado, ter um foco, né? Exatamente. E aí a gente passou durante esse tempo ali, moramos no seminário, depois moramos no Lins, depois moramos em Piedade, Engenho de Dentro, nessa janela aí de 2013, 14, 15 e 16. Termino o seminário em 2016, 2017 é a minha consagração, 2018 começo lá na PIB de Niterói. Pastor Zé Laurindo Filho, foi pastor na região, as pessoas que são daqui talvez se lembrem dele, obviamente de um tempo um pouco mais atrás aí, da PIB de Campo Grande, antes do pastor Carlos Elias. PIB de Campo Grande. Ele na PIB de Niterói me liga, ele tem uma voz gravezona assim, né? Prezado pastor Douglas. Quem é isso, gente? O céu me chama. Eu falei, pois não, quem tá falando? Eu falei, vou engrossar minha voz também, né? Vamos fazer uma competição de vozes graves aqui. E aí ele fala, eu queria chamar o Amado para pregar. E eu fui pregar 13 de março de 2018 e o pessoal bateu um papo comigo, a gente fez ali uma aproximação e depois o pastor, olha, a galera quer que você vá no acampamento de adolescentes, né? Que aconteceu em março, aconteceu em abril, no feriado de abril, e em julho eu estava tomando posse, 8 de julho de 2018. E de lá para cá ficamos quase 7 anos, até agora, 31 de maio de 2025. Nossa. Poxa, algumas semanas atrás, né? Exatamente. Como pastor de jovens. Que bênção. Verdade. 7 anos aí liderando adolescentes, jovens ali em Niterói. Experiência boa, né? Desafios. Dá para fazer um podcast só das experiências desse Ministério de Juventude, né? E é uma cidade que tem uma característica muito interessante, que é uma cidade universitária, né? Então você tem ali 60, 70 mil universitários em Niterói, por conta da UF, que é um braço forte com relação aos estudos universitários na cidade. E a gente teve o privilégio de receber durante um bom tempo, a galera chega e depois, obviamente, retorna para a cidade ou vai fazer concurso e vai para um outro lugar. Mas isso foi uma marca muito gostosa, sendo o ministério, de receber gente de outros lugares, poder cuidar dessa galera. Enquanto a galera está ali na universidade. Esse entendimento visionar
né? Para também ele ser conscientizado que ele não está ali apenas para estudar, mas que ele também está ali para cumprir uma missão, de que Deus não mandou para ele ali para Niterói por acaso. E depois disso, o que a gente percebe é que essa galera, para onde vai envisionada, né? Com essa ideia de célula, que é uma marca também significativa lá na juventude da PIB de Niterói. Entender a dinâmica da região, né? Onde está inserida a igreja, né? O público ali que você está lidando é fundamental, né, pastor, para poder você saber usar as estratégias adequadas. Uma estratégia, realmente. Por exemplo, você lidava com jovens que de um ano para o outro já não estavam mais, né? Então era um público, claro que tinha ali o pessoal que morava ali em Niterói, mas tinha muito, né, desses alunos, desses estudantes que estavam ali naquelas universidades ali em volta. Que era um período específico. Que era durante um período determinado, mas que de alguma forma estavam sendo preparados ali e enviados, né, para depois quando retornavam para suas casas, né? Muito, muito bom. E é um local também que, às vezes, o jovem, ele já é conhecedor da palavra, mas por conta de não se identificar, às vezes, com alguma igreja, ele vai para a universidade, né? Um jovem que, de repente, vem do interior, do Rio, né? Começa a morar ali sozinho, ele começa a perder essa identidade, começa a ficar fraco na fé, né? E também é uma forma de dar esse fortalecimento para o jovem, lidar com o público universitário não só a galera que precisa chegar a conhecer o evangelho, mas cuidar também dessa galera que precisa ali se manter, né, na comunhão. Isso é muito importante. E a gente percebeu, assim, né, durante um tempo, porque, e até mesmo pela narrativa das próprias pessoas, que num certo momento a gente identificou que as pessoas demoravam 8 a 12 meses para se conectar com a igreja. Então é exatamente isso que acontece. Me veio à memória aqui um jovem de Florestal, interior de Minas, 5.000 habitantes tem a cidade. Então, o cara sai de uma região de 5.000 habitantes, chega em Niterói, 500.000 habitantes, olha a porcentagem, né, distante daquilo que ele está acostumado a viver. E não tem pai, não tem mãe ali, não tem tio, não tem familiar, não conhece ninguém a não ser os primeiros contatos com a sua turma. E ele vem de uma igreja batista e ele nos procura. Então, essa é uma ideia que a gente precisa fazer a leitura, né? O John Stott trabalha muito sobre isso, a ideia de ouço o mundo, ouço o espírito, ouço o mundo, a ideia da gente escutar a nossa realidade para, de fato, escutar para onde Deus está direcionando. Então, a ideia, diante disso, é diminuir esse tempo, porque quanto maior o tempo, quanto mais distante for essa conexão com a igreja, mais prejuízos nós temos, e às vezes alguns prejuízos que só vão ser reparados, né? Só vão ser consertados lá na frente. Isso é ruim. Então o cara fica 8 meses fora da igreja, né, e sendo bombardeado por muitas coisas e distante das referências que ele sempre teve. Então, se ele veio de uma igreja, ele tinha uma referência religiosa, tinha uma referência familiar da cidade dele. Isso pode acarretar em prejuízos, né? Então, a pessoa pisar na igreja, ela ser bem acolhida. E a célula, né, na PIB de Niterói, o pessoal chama de PGM, com a mesma mentalidade, de multiplicação e tudo mais. Então, a célula ela é fundamental para isso. Quando você não tem, a pessoa chega, fica um pouco perdida, né? E o pastor tentar abraçar todo mundo, ele consegue, de fato, até ter contato, mas uma continuidade. Cuidado também ali mais próximo, né? Nós temos experimentado isso, facilita bastante. Exatamente. E no meio de uma universidade, ainda mais para um jovem, aqui, para a gente tem experimentado, né? E faz muita diferença. E aí a gente colocando na realidade de uma universidade, um jovem que o senhor falou que saiu lá, né, do interior de Minas, com pouquíssimos habitantes, o cara vem para cá com uma realidade completamente diferente, com a galera com um pensamento completamente diferente do dele. Às vezes ele só consegue se identificar dentro de uma célula, ele se sente realmente cuidado dentro de uma célula ali universitária. Então realmente a gente tem vivido essa transição, né, celular aí de 3 anos para cá. Muito e bom. A gente tem experimentado isso, assim, muitas pessoas chegavam à igreja, na nossa igreja, mas elas acabavam não sendo percebidas ou abraçadas, não porque a igreja não tinha olhar para elas, mas porque a igreja estava crescendo
mas não tinha liderança suficiente para poder acolher, direcionar, cuidar. E com as células veio a formação de líderes, multiplicação não só de células, mas de liderança. Então, que é um hoje, dos pilares, né? Escola que de é um líderes. dos pilares, a escola de líderes, exatamente. Então, hoje nós temos, né, muitas pessoas já com essa visão de líder, né, mapeando na igreja os novos, os convidados ali, e já direcionam um convite, né, para alguma célula, direciona. Então, a gente conseguiu, né, aumentar muito o alcance das pessoas com as células, né, preenchendo ali primeiro essa agenda semanal, depois com cuidado, com contato durante a semana, que a gente sabe que é fundamental, aquela troca ali, né, aquele bate-papo. E, pastor, eu queria, né, construindo aqui, né, tudo que a gente tem falado, aonde que começou assim, a vocação para o ensino? Aonde que o senhor percebeu que, olha, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, e depois futuramente daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre o seminário, né? Mas onde que surgiu? Foi durante o ministério com jovens? Ou também lá de trás o senhor já Na época gostava? do seminário. Eu fiz uma postagem recentemente. Na época do seminário. Eu estava no seminário há até pouco tempo, até alguns dias atrás, e fui à biblioteca para estudar. E eu trabalhei na época do meu seminário, ali no ano de 2015, trabalhei na biblioteca como bolsista. Ou seja, revivi tudo aquilo recentemente, né? Aquele espaço, as estantes, os livros, vi as estantes no projeto. Na época, o MEC fazia uma exigência de acessibilidade, então as estantes ficavam no segundo piso. Eu fiz parte do time que teve que descer todas as estantes de cima por conta da acessibilidade. Legal. Tudo mais. E aí eu tirei uma foto de mim mesmo, né? Posicionei o celular num lugar assim, tirei uma foto mexendo nos livros e um carrinho ao lado, né? E aí eu coloquei exatamente, a postagem é como se estivesse voltando a 10 anos, que foi a partir desse trabalho na biblioteca que eu comecei a me interessar um pouco mais pela leitura, pela pesquisa, né? Ou seja, ia guardar um livro aqui, ia colar, antes dava uma lida. Peraí, deixa eu ver o que o Wolf Pannenberg está dizendo. Aí li ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, guardava. Obviamente eu tinha os meus livros de leitura, mas eu comecei a procurar nichos dentro da teologia mesmo, mas um pouco mais abertos, né, assim, fora daquilo que eu realmente me interessava por intermédio disso. Mas eu não só lia, às vezes no bate-papo, às vezes ia para o café, no intervalo ali, o cafezinho, eu começava a compartilhar. E as pessoas começaram a identificar. Isso é muito interessante, porque quando eu fui para o seminário, eu fui com uma única vocação, entendendo um único dom, como se fosse o dom do pastoreio, né? E quando a gente olha lá o texto de Efésios, quando Paulo vai falar sobre a lista de dons, ele coloca pastores e mestres. E a melhor tradução seria pastores ou pastor/mestre, que o pastor é um professor, né? E nesse caso ele ensina e pastoreia. Aí eu comecei a compartilhar com as pessoas daquilo que estava aprendendo. E algumas pessoas falaram, você não tem interesse, coisa e tal, de ensinar. E comecei também a dar uma ênfase maior no ensino de escola bíblica dominical e tudo mais. E comecei a descobrir a minha vocação. Aí eu falei, opa, tá aqui a descoberta. Começou a se encontrar ali. De um desdobramento de um dom, né? E recentemente, só abrindo um parênteses, eu aprendi a fazer uma oração de pedir mais dons ao Senhor, porque pelo menos um a gente vai ter. Mas eu tenho entendido que, segundo aquilo que Paulo diz aos corintianos lá do primeiro século, né? Não são desse século não, mas o que Paulo vai dizer aos coríntios é procurai com zelo os melhores dons, né? E eu tenho pedido ao Senhor. Mas lá atrás eu comecei a descobrir o dom do ensino, e aí depois da minha formação, já, se não me falha a memória, 2020 comecei a dar aula no seminário de Niterói, 2022 comecei a dar aula no Seminário do Sul, mas a vocação veio em 2015. E é interessante que às vezes você trabalha com ensino, teve um professor, o Valtair Miranda, que está no seminário há 30 anos, que me marcou significativamente. É aquele professor que, num dado momento, eu falei, eu quero seguir o caminho, né, desse cara na universidade que ele estudou. Mas eu tive uma outra referência, que foi uma referência muito forte, que foi o pastor Luiz Saião. Então, eu caminhei com o Luiz Saião, vendi material para o Luiz Saião,
Lembra daquele episódio? Luiz Saião é referência Antigo Testamento. A minha dificuldade nacional. de grana, eu me tornei, então, nesse período, um bolsista, e aí ganhava ali R$370. Eu falei, Saião, tô casado, coisa e tal, queria ganhar um trocado a mais, não tem como eu trabalhar vendendo alguns materiais para você? Aí ele, Douglas, vamos conversar sobre isso. Ele fala assim mesmo. Eu imitei ele na formatura, né, coisa e tal, ele ficou gargalhando, foi muito legal. Mas é interessante que o Saião sempre foi um cara assim, muito amigo, muito pastor. E eu tenho dito para as pessoas, né, porque elas me perguntam qual é a minha referência de Antigo Testamento, mas por que o Antigo Testamento? Eu falei, por conta da vida do Saião, né? Mas o Saião é interessante. Ele é inteligentíssimo, mas ao mesmo tempo muito simples, né? Muito humilde. No vídeo, nos textos, aquilo que ele é na particularidade. A gente foi para Cabo Frio e eu fui vender um material, cheguei para ele e falei, Saião, eu já encontrei um lugar aqui para descansar. Eu tinha visto um banco de madeira que eu ia me jogar lá, já estava com lençol. Aí ele foi pro hotel, voltou. O hotel não era aquele hotel, era uma espécie de Airbnb, um negócio um pouco maior, não era só um quarto, né? Ele voltou e disse, Douglas, tem espaço para você lá no hotel. Ou seja, eu não tinha titulação, eu não tinha pedigree, eu não tinha nome na denominação. Então, ele não fez porque eu tinha um título. Ele fez porque ele tem um coração de servo. Chegando lá, ele falou, Douglas, vamos dividir o valor aqui que você vendeu. Eu não quero dinheiro para mim. Eu só preciso da parte do valor para entregar na Rádio Transmundial para cobrir o material. O restante é seu. Eu nunca vi um empreendedor, um empresário fazer isso com alguém que está trabalhando com você, né? Então, de alguma forma, ele já enxergava em você, né, o chamado ele fez ministério. Um investimento na sua vida. É isso aí. Com certeza ele enxergou como um investimento. Já estava impulsionando a sua vida ali, porque ele já enxergava você aí como grande potência. Um verdadeiro mentor, né? É verdade. Verdadeiro Até mentor. hoje eu tenho um contato com o Saião, mando mensagem, atualizo ele recentemente. Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa mudança ministerial. Eu atualizei ele sobre essa mudança, né? Ele ficou mega feliz, ia fazer contato com alguém que ele conhece lá do seminário e tudo mais. Então, a gente está seguindo esse caminho de tentar muito falar bom, em hebraico amigo. como ele. Bereshit, bara Elohim, et hashamaim, ve'et haaretz. Olha, dentro dessa mudança aí, pediu para o senhor já explicar, né? O local, como será essa mudança, como que apareceu essa oportunidade. Rapaz, isso foi incrível, né? Demais. Por que esse local? Vou deixar o senhor falar isso tudo aí pra gente não o pessoal tá ansioso aí querendo saber. Então, vamos lá. Agosto do ano passado, agosto de 2024, eu tô num acampamento de liderança do Ministério de Jovens. E aí eu falo com o pessoal num determinado momento o seguinte, gente, agora é o momento de ouvir a voz de Deus. Então, cada um pega a sua Bíblia, vai para um cantinho, né? Que às vezes a gente chama de a sós com Deus, né? Esse é o momento. E eu não sabia que estava preparando ali uma pegadinha santa, né? Espiritual, para mim mesmo, né? E eu peguei a minha Bíblia e fui até um certo local, sentei na grama, e o texto que eu estava lendo era o texto da transição do reinado, do Davi para o Salomão. E aí Deus falou no meu coração, você é como Davi, você vai preparar a maquete, você vai juntar o material, mas você não vai construir o templo. Eu falei, como é que é? Isso mesmo. Vai vir uma outra pessoa e vai viver tudo aquilo que você acreditou, tudo aquilo que você se envolveu, que você se desgastou para acontecer. Você está vendo parte, uma pequena porcentagem, mas quem de fato vai ver tudo isso é uma outra pessoa, um outro time, um outro líder. Eu chorei demais, falei, Deus, não é possível, eu sofri a beça em algumas situações, mas eu não vou ver plenamente o resultado. Ele, não, você plantou, mas isso não significa que você vai colher. Isso foi um marco para mim. Eu falei, o que eu faço? Ele entrega o ministério. Eu falei, não é possível entregar o ministério, que é isso, Niterói é maravilhoso, a PIB de Niterói é incrível, os jovens são amados demais. Você começa a se apegar, criar um vínculo com as pessoas, 7 anos. E aí, agosto, eu não queria, mas o pastor Pascoal já tinha pedido para eu e minha esposa nos inscrevermos uma conferência de líderes de jovens, que ela acontece uma vez a cada 3 anos no exterior.
todo ano no Brasil, mas no terceiro ano no exterior. E nessa vez foi em Portugal. Aí, isso o pastor Pascoal pediu, foi acho que em outubro de 2023. E a conferência seria setembro de 2024. Chegou em setembro de 2024, a gente não estava muito animado, a gente é da roça, a gente gosta de uma galinha caipira, ficar tranquilo, deitar no chão. Aí negócio de ir pro exterior, fazer o quê? 12 horas de viagem. Nossa, não tem necessidade, coisa e tal. Acostumado com um caminhão de mariola, Caminhãozinho de mariola, doce maravilhoso. E aí, rapaz, a gente não tinha ideia do que Deus tinha preparado pra gente. Quando Deus falou entrega o ministério, eu perguntei, faça o quê? Ele falou, faz o doutorado sanduíche, que é uma modalidade do governo de ceder a bolsa para as universidades, né, e que tem um programa de pós-graduação para fazer o doutorado, parte dele, grande parte dele no Brasil, parte dele no exterior. Eu pensei, poxa, eu tenho uma afinidade de pesquisa com um pesquisador chamado Alejandro Bota, e eu vou mandar mensagem para esse cara, vou mandar um e-mail. Mandei o e-mail, cara da Universidade de Boston. Respondeu, Douglas, vai ser uma alegria, vou ver aqui internamente como que a gente te manda a documentação para te receber e tudo mais. Aí, isso em agosto mesmo, porque Deus disse, olha, vai procurar outra coisa? Eu falei, qual coisa? É isso? Vou atrás disso. Beleza. Só que a gente não sabia o que viria a acontecer em Portugal. A gente chega em Portugal e aí temos alguns marcos que são significativos para nós. Primeiro marco é que, num dado momento, eles perderam, na verdade, a mão no horário de uma sessão para outra. Então, você tem uma sessão de manhã, tinha uma sessão à tarde, eu acho que uma sessão à noite também. Portugal foi incendiado, teve um problema com incêndio, e anualmente isso acontece. Sim. E aí ficou aquele atraso no trânsito, então todo mundo chegou atrasado, não foi uma questão de uma ou duas pessoas. A conferência com 3.500 líderes de jovens no Arena Superboc, no Porto, e muita gente se atrasou. Então, assim, é uma situação, um problema logístico do país, não é uma questão só do Porto, né? Então, todo mundo ali enrolado, coisa e tal, demoraram para começar a sessão. E quando eles terminaram a primeira sessão, disseram, todo mundo precisa correr agora nesse pequeno intervalo. Não dá nem para almoçar, assim, confortavelmente, sentar, dialogar. Dê um pulo num lugar, coma alguma coisa e retorne, porque a gente vai espremer uma sessão na outra. Isso, para a gente acertar o horário. Senão, vai jogar o troço lá para meia-noite. Aí a minha esposa, magrinha, muito delicada, falou, amor, tenho 2 bananas aqui, coisa e tal. Eu como uma banana, você come outra. E a gente... Já fica por aqui mesmo. Eu falei, pelo amor de Deus, amor, se tivesse uma dúzia, aí daria para eu sobreviver. Mas uma banana eu não suporto. Ela, então tá bom, procura um cantinho para você comer alguma coisa. Eu saio assim, da Arena Superboc, encontro 3 jovens. Um pastor português, um pastor de BH, inclusive da igreja, não estava plantando uma igreja pela central de BH, do Mazone, mas foi ovelha do Mazone, mas estava lá plantando uma igreja. E um jovem, filho de imigrante que estava ali no início dos seus estudos universitários, 18 anos. Aí eu vi os caras indo para lá, para cá, eu falei, olha, eu tô caçando um lugar aí para comer, será que posso me juntar a vocês? Aí o pastor português, pode sim, coisa e tal, porque tu nos procura-nos e vamos comer algo diferente. Falei, claro, vamos lá. E aí entrei nessa do trio. O pastor português levou a gente para comer um negócio bacana lá, bacalhau com natas, conversa vai sobre a realidade de Portugal, a realidade da Europa, o evangelho. Aí termina, cada um paga a sua e a amizade continua. Esse jovem que estava plantando a igreja lá, de BH, que estava plantando a igreja lá, ele vira para mim, olha nos meus olhos e fala assim, cara, se Deus te mandar para Portugal, não hesite em vir. Falei, rapaz, eu sou baptista, eu sou professor do Seminário do Sul, sou um cara... Como é que o cara fala um negócio assim, meio que... bate pronto. Rapaz, será que Deus quer alguma coisa? Beleza. Michel Peragini pregando sobre o avivamento que aconteceria na Europa, mas antes disso em Portugal, e na Europa via Portugal. Minha esposa olha para mim assim e fala, você está sentindo que a gente vai participar disso em algum momento? Eu falei, como é que pode, mulher? Eu estou sentindo. Aí ela, eu não sei como, mas eu também estou sentindo. Eu falei, segundo sinal,
Meu Deus. Acaba a conferência, eu fui auxiliar no Lins, nesse intervalo, né? Eu fui auxiliar do pastor Cláudio na Igreja Batista de Amizade, dentro do Barro Vermelho, ali no Lins de Vasconcelos, nesse intervalo de seminário ali em 2017, seminário e PIB de Niterói. Aí ele está em Portugal já faz uns 3, 4 anos. Ele falou, cara, você vem aqui, você tem que ficar na minha casa durante um tempo, mas obviamente você não vai ficar de graça, você vai pregar na minha igreja. Eu falei, claro, eu posso trabalhar sem nenhum problema. E aí, quando eu chego lá, na realidade, lá no norte de Portugal, estava ali no Porto, chego no norte de Portugal, ele vai me levar para conhecer a igreja do Braga. E no Braga, a gente conhece a igreja, assim, normalmente, igual como se a gente tivesse aqui, ali é o templo, aqui é a sala, esse aqui é o estúdio. Eu me apresento, espaço, normal. Sai uma senhora, vem em nossa direção, aí ele apresenta, olha, esse aqui é fulano de tal, um casal de Niterói. Ah, vocês são de Niterói? Qual a igreja de Niterói? PIB de Niterói. Conheço, na época do Faninho, fui dando, não, falei, bacana. Rapaz, acabou aquilo ali, a mulher segura na minha mão e fala assim, da próxima vez que vier, venha para ficar. Falei, meu Deus, não tem dinheiro nem para vir, quanto mais para ficar, que negócio é esse? Mais um sinal. Mais um sinal. Aí, depois disso, no norte de Portugal, já conversando com meu amigo, eu perguntei, cara, como é que são as universidades aqui, coisa e tal? Ele falou, tem tal. Eu falei, tá bom, eu acho que talvez eu tenha que vir para Portugal para fazer o sanduíche. Ele é mesmo, Douglas, seria uma benção, coisa e tal. Eu volto, chego no Brasil, primeira coisa que eu faço uma lista de e-mails de pesquisadores que tinham uma certa afinidade, e dentre os pesquisadores eu encontro uma professora que estava lá, na informação que eu encontrei, que ela era professora da Universidade Nova de Lisboa. Mando mensagem para ela, professora Maria de Fátima, coisa e tal, aqui é o Douglas, eu vou concorrer a uma bolsa, mas antes disso eu precisaria saber se a senhora tem disponibilidade para me receber, o período tal. Ela, Douglas, vai ser um privilégio, mas como é que você achou esse e-mail? Eu quase não olho ele. Esse e-mail é muito antigo. Meu e-mail atual é tal e-mail. Vamos conversar. Já estava praticamente nativo o e-mail. Rapaz, ela viu alguma coisa, chegou para ela, eu falei, esse já é o 4º sinal, já é o suficiente. E de fato. Aí ela pegou aquilo, falou, Douglas, a documentação que você precisa é essa. Me envia depois a sua assinatura que eu assino e envio para você. E aí de lá para cá eu falei, cara, não vai ter outro caminho. Você Portugal. É Portugal. Então... tá aí revelado, né? Portugal. Tô indo para Portugal, já falei lá com o pastor Johnny, né? Hoje pela manhã estive lá com ele e com a igreja, que eu quero visitar o Rômulo, quero conhecer o trabalho bonito que eles estão fazendo. Amém, lá. amém. Eu vou ficar na região de Lisboa. Então, no primeiro momento, as coisas foram se desdobrando. No primeiro momento, eu ganhei uma bolsa, né? Para estudar na Universidade de Lisboa e dar continuidade à minha pesquisa. Eu vou estar dentro do Centro de História da Universidade de Lisboa. O Seminário do Sul, onde eu leciono, fez uma parceria com o Seminário de Lisboa, num projeto chamado Projeto de Internacionalização. Isso é bom para o seminário daqui e bom para o seminário de lá. E bom para o senhor. E bom demais. Bom pra todo mundo. Eu estou me sentindo muito privilegiado, porque essas pessoas que passam pelo seminário são líderes formados exatamente para a implementação e participação do avivamento que Portugal vai ver. Portugal está vivendo um tempo muito significativo por conta da forte imigração. Então as pessoas vão olhando com certo, às vezes apenas pelo olhar econômico, socioeconômico, mas tem algo de Deus acontecendo por intermédio da, sobretudo, participação dos brasileiros nesse país. E é interessante notar, para nós que somos batistas, e para olhar para a nossa história, que depois da guerra do norte com o sul dos Estados Unidos, o sul, em busca do algodão, que é muito mais barato, os sulistas vêm para o Brasil, que tem esse valor muito em conta. Então, tem uma imigração, né? Tem uma chegada significativa de americanos aqui e, significativamente, os missionários depois também começam a vir. Consequentemente, nós temos, então, o nascimento, né, das igrejas batistas e essa expansão. Então, o que somos hoje, enquanto batistas brasileiros, a gente precisa se lembrar. Essa força que somos hoje é resultado também de um processo, né, migratório, né,
Então, Amém. a gente pode olhar esse cenário da chegada de brasileiros. Eu conversei com alguns líderes brasileiros que estão em Portugal. De fato, tem algo diferente, como diz o português, acontecendo, e Deus está controlando todo esse cenário, de fato, para abençoar aquela nação. Meu Deus, Amém, não tem que como benção. dizer que Deus não tá nesse negócio aí, E rapaz. vocês Ser direcionado. estão dentro disso. Isso que é bonito a gente perceber, né? Nós estamos participando disso, Amém, Cara, isso cara. é incrível. Através lá da família do Pastor Uma Ron. realidade no Rio, né? Aqui na região do Rio, fomentando algo que já está ali, de certa forma, como uma centelha, né? Para uma explosão, uma combustão muito forte que vai ser o avivamento na Europa. Pastor, Amém. dentro disso, eu queria que o senhor agora deixasse uma mensagem final aí, mas a gente preparou outra coisa, né? Mas dentro desse assunto, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para os pastores, principalmente para os pastores e líderes, né? Como o senhor, que às vezes faz um planejamento, né, de vida, uma bolsa sanduíche aí, de repente, para outro país, né? Mas Deus, ele direciona de outra forma. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses pastores, né? Disso tudo que o senhor viveu, né? De parte de experiência, uma mensagem aí de realmente de Encorajamento, força, né? encorajamento, né? Dentro disso, Amém. de seguir realmente o que Deus está ordenando ali que faça, né? Mesmo sendo um país que você não conheça, que você não espera, que você não tem recursos, Que nem queria ir, nem queria não ir. por conta dos portugueses, mas por conta do nosso comodismo mesmo. Para que a gente vai para um outro país? Sair né? da zona de conforto, conforto, né? exatamente. Não é fácil. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que a nossa vida é uma vida de entregas. Ou seja, Deus falou fortemente ao meu coração que a entrega que eu fiz, por exemplo, quando eu era jovem, da minha vinda para o seminário, para o Rio, sair da minha realidade, da minha bolha, da minha cidade, e a chegada no Rio foi uma entrega. Foi casar, né, muito novo, sem emprego, trazer as mudanças, um caminhão de mariola, bananada, foi outra entrega. Mas a nossa vida, ela não é uma vida limitada de entregas. Eu não posso descansar. Até hoje, né? Daqui a pouco Deus vai me pedir novas entregas. Não posso me descansar dizendo o seguinte: eu já fiz tal entrega, eu já entreguei tal coisa, Já eu já bati abri a mão, cota. já bati a cota, beleza, posso descansar. É uma entrega diária. É uma entrega diária. E algumas entregas, elas de fato, para que a gente possa viver algo maior da parte de Deus e para que Deus alcance tantas outras pessoas por intermédio da nossa vida, é necessário que aquele que deseja participar tenha uma entrega e uma entrega total. Amém. Daqui a pouco a gente vai ter um espaço ali do culto, da mensagem exatamente sobre isso. Porque você olha o texto de Atos capítulo 16, a partir ali do verso 6, você percebe o Espírito Santo frustrando o planejamento de Paulo e Silas, que tentavam entrar na região da Bitínia, da Ásia como todo, Galácia e tudo mais. O texto é claro, o Espírito Santo proibiu. Aí depois vem, e o Espírito de Jesus proibiu. Eu acho que a mensagem vale a pena aceitar a proibição, o impedimento do Espírito para sonhos e planos que são bons. Nós não estamos falando, por exemplo, se eu vou para Boston, de qualquer forma, eu iria me envolver com igreja, eu iria me envolver com o reino de Deus, de fora dessa realidade de igreja, um escopo maior, mas eu não estaria no centro. Poderia estar perto, mas eu não estaria no centro da vontade de Deus. Então, aceitar que Deus frustre os nossos sonhos, que às vezes não são sonhos que fazem mal às pessoas e a nós mesmos, é o primeiro caminho. Segundo é ter sensibilidade, porque Paulo fala assim, ele tenta uma vez, tenta duas, quando dorme tem uma visão, ele acorda e fala assim, olha, eu sonhei com o seguinte, passa a Macedônia e ajude-nos. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas aceitar que Deus vai frustrar os nossos sonhos, mesmo eles sendo bons. Aceitar a sensibilidade de ouvir a voz de Deus não é suficiente. O texto continua dizendo que Paulo, o que ele faz? Imediatamente. Na verdade é o Lucas escrevendo, né? No plural ele diz, imediatamente pegamos as nossas coisas, rasgamos o projeto
ali humano de tentar retornar à região da Galácia, deixa para lá, isso aqui acabou, porque Deus tem um novo direcionamento, e uma obediência inteira e imediata. Ou seja, eles obedecem, percebemos que Deus deu um novo direcionamento. Aí vem algo que para mim é extraordinário, que quando a gente aceita a frustração dos nossos planos, tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus e obedece imediatamente, o que acontece? Acontece algo que nós não conseguimos mensurar. Quando Paulo chega na região de Filipos, ele fica pouco tempo em Neápolis, chega em Filipos, vai à beira do rio orar, encontra algumas mulheres, e uma mulher que abre o coração é a Lídia. Lídia insiste muito para que Paulo e Silas, talvez a equipe ali, Lucas, não sei se mais outros participantes, possam estar na casa dela. Gente, por favor, vamos lá em casa. Vamos fazer uma célula, né? E quando eles chegam na casa de Lídia, a partir da casa de Lídia, o que começa? A igreja de Filipos, que é a primeira igreja da Europa. Então, às vezes, você estrutura, pensa em alguns planos. Eu fiz isso, chorei na grama, queria vivenciar algumas coisas que eu tinha planejado, mas Deus frustrou. Mas eu tenho certeza que essa frustração é para o meu bem e para a glorificação. Amém. Do nome de Deus. Então a mensagem é: vale a pena ter os planos de Deus frustrados, os nossos planos frustrados para a implementação dos planos de Deus, porque pode estar nascendo um projeto para alcançar, como foi o caso de Filipos, toda uma Europa, a partir da realidade de uma comerciante. O segredo é sempre estar no centro da vontade, né? Exatamente. Muito bom, pastor. Que benção. Pastor, amém. muito obrigado. Conversa boa. Conversa boa. Passou ligeiramente. Passa muito rápido. Mas, poxa, agradecer a galera aí que está nos assistindo mais uma vez, né? Esse foi o melhor episódio da semana, né, Marcelo? Obrigado, né, Wesley? A todos aí que tiveram aí junto com a gente até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Pastor, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Eu que tá? agradeço, Que Deus abençoe Marcelo. sua vida, da sua esposa. Obrigado. E desse projeto aí, né? Desafiador, mas sabendo que Deus está na frente e que as portas já estão sendo abertas, né? E que vai ser tudo para honra e glória do Senhor. Nas férias, o convite está feito para voltar aí contar a experiência, né? Maravilha. E a gente vai ter uma janela de oportunidade para trabalhar com universitários também lá dentro da universidade. Olha aí que benção. Então, além desse trabalho de pesquisa, de professor, né, de ensino teológico, a gente também vai estar dentro da universidade. E aí o meu pedido para vocês, para a Vila como um todo, né, você que nos acompanha, que esteja orando por nós, por mim, pela Edmara, para que o evangelho seja anunciado e que vidas sejam salvas e que tenhamos um Portugal e toda a Europa, né, de forma diferenciada pelo poder do evangelho. Glória Contem com o nosso apoio. Amém. Com certeza. Agradecer a nossa equipe também, né, o Tiozinho Cash, a galera que tem dado um apoio aí pra gente. Galera que faz acontecer, né, cara? Verdade. Galera top demais. Essa galera que faz acontecer de verdade aí. Obrigado, beleza? Gente. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. E esse foi o melhor episódio da semana. Até a próxima. Valeu! Valeu!